Oi pessoal, tudo bem? Estamos aqui em mais um vídeo do projeto Semeando Talentos e hoje nós vamos abordar a modalidade de iniciação nível júnior da fase 2 da OBI, que é a Olimpíada Brasileira de Informática. E a nossa abordagem de hoje é sobre 8 alunos que foram selecionados para equipes de programação de computadores da escola e treinarão aos sábados de manhã por um mês. Cada aluno vai treinar usando o computador da escola por 2 horas seguidas. Como eles têm outras atividades no sábado de manhã, o professor pediu para que cada um marcasse numa tabela um período que poderia treinar. Então, nós temos aqui essa tabela, onde cada aluno foi lá e marcou um X nos horários que poderiam treinar. A Aline, por exemplo, marcou às 8 e às 9 horas. O Pedro marcou às 11 e às 12. A Clara marcou 10 e 11 horas. Joana marcou 11 e 12 horas. O André às 12 e às 13 horas. O Marcos marcou 9 e 10 horas. João às 10 e às 11. E por último a Silvia, que marcou que iria treinar às 11 e às 12 horas. Então, nós temos aqui esse planejamento dos horários que cada aluno vai treinar. Então, nós totalizamos 1, 2, 3, 4, 5, 6 horários diferentes para 8 alunos, certo? Que aqui foram listados. Então, nós temos a questão: qual o menor número de computadores necessários para que todos os alunos trabalhem de acordo com o planejamento acima, né? Planejamento que a gente viu. Então, a questão de algumas opções, que é 3, 4, 5, 6 ou 7 computadores. O que é que a gente tem que analisar? O que é que a questão quer da gente? Que a gente diga quantos computadores são necessários para que não falte nenhum nos horários em que os alunos fossem treinar. Então, nós temos aqui o planejamento, né, que a gente viu. E agora nós vamos poder observar o seguinte: nas 8 horas da manhã, só a Aline vai treinar. Então, a gente vai precisar apenas de um computador, certo? Nas 9 horas, nós temos a Aline, mas nós temos também o Marcos, que marcou aqui o xizinho. Então, nós temos que são 2 computadores nesse horário. Nas 10 horas, nós temos que a Clara marcou o X, o Marcos e o João. Ou seja, nós vamos precisar de 3 computadores para que cada um treine nesse horário. Às 11 horas, nós temos o Pedro, a Clara, a Joana, o João e a Silvia. Então, nós vamos precisar de 1, 2, 3, 4, 5 computadores para que todo mundo treine nesse horário. Nas 12 horas, nós temos o Pedro, a Joana, o André e a Silvia, ou seja, 4 computadores. E por último, aqui é o último horário, 13 horas, nós temos quem? O André, só ele. Então, nós vamos precisar apenas de um computador. Nós podemos observar que o horário que teve mais pessoas para treinar é o que de 11 horas, certo? Que ele vai precisar de 5 computadores, pois são 5 pessoas treinando nesse horário. Então, voltando aqui para a questão, qual o menor número de computadores necessários para que todos os alunos trabalhem de acordo com o planejamento que a gente viu, né? Então, nós temos que o item correto é que fala que são 5 computadores, pois observe que, se nós tivermos 5 computadores, não vai faltar computador para nenhum aluno em todos os horários. Por exemplo, aqui nesse de 11 horas é o que mais tem gente, certo? São 5 pessoas. Se eu tiver 5 computadores, vai ter um computador para cada pessoa, ou seja, não vai faltar. Se eu for aqui no horário de 12 horas, no horário de 12 horas nós temos 4 pessoas. Então, se eu tiver 5 computadores, vai sobrar um, ou seja, não vai faltar computador. Então, o menor número de computadores para que supra todas as pessoas é realmente, 5. Então, aqui questão 2. Se os alunos não tivessem restrição de horário e pudessem ser alocados para iniciar o seu período de treinamento em qualquer horário, qual seria o menor número de computadores necessários? A questão dá aqui algumas opções: 3, 4, 5, 6 ou 7 computadores. Então, nós podemos observar que
a melhor alocação dos alunos poderia ser obtida distribuindo os horários deles entre os horários disponíveis de maneira igualitária. No nosso exemplo, temos 8 alunos e cada aluno precisa estudar 2 horas seguidas. Logo, nós temos no total 16 horas que precisam ser distribuídas. Temos 6 horários disponíveis, das 8 da manhã até as 13 horas, como nós vimos naquela tabela. Então, o menor número de computadores ele pode ser calculado dessa seguinte forma. Se nós dissermos que o número total de horas, que é 16 horas, é dado por total horas, e as 6 horas disponíveis é dado por num horários, que é o número de horários, nós temos que o número de computadores vai ser igual a total horas dividido por num horários. Que aplicando no nosso exemplo, nós temos que o número de computadores vai ser 16, que é o total de horas, temos 16 horas, dividido pelo num horários, que são 6 horários disponíveis. 16 dividido por 6, nós temos que é 2,66. Porém, não existe 2,66 computadores. Então, nós vamos dar que o resultado é 3. Observe que este é um limite inferior para o número de computadores utilizado, o 2,66. Observe que pode não existir uma distribuição que utilize esse número de computadores. Também pode ter horário que vai ser menos pessoas que vão utilizar menos computadores. Mas se uma distribuição utiliza essa quantidade de computadores, ou seja, se um horário utiliza essa quantidade, ele será o melhor possível, né? Esse resultado vai ser o melhor possível, através da razão que a gente calculou aqui, certo? Então, a gente pode observar que temos aqui os horários, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6 horários disponíveis. E a gente vai tentar construir uma distribuição de maneira mais igualitária. Ou seja, eu vou distribuindo cada aluno 2 horas de acordo com esse horário. Primeiro aluno, a Aline, né? Aqui a gente botou ela para treinar às 8 e às 9 horas. Segundo aluno, a gente vai colocar nas 10 e às 11, certo? Para ficar de maneira mais igualitária. Então, nós temos que o Pedro ficou de 10 às 11 horas. Próximo aluno, a gente vai distribuir 12 e às 13 horas, certo? Que é a Clara. Chegou aqui, nós vamos voltar para o início de horários disponíveis e vamos distribuir o próximo aluno às 2 primeiras horas. Que no caso, nós temos a Joana nas 8 e às 9 horas também. Próximo, a gente vai colocar de 10 às 11, que é o André. No próximo, a gente vai colocar de 12 às 13, que é o Marcos. E vamos voltar novamente para distribuir para as 2 primeiras horas, que nós temos o João. O próximo e último, que é a Silvia, nós colocamos para as 10 e para as 11 horas. Agora, nós podemos fazer a mesma análise que fizemos lá no comecinho, né, na primeira questão. Nós vamos perceber quantos computadores são necessários em cada horário. Aqui nas 8 horas, nós temos a Aline, a Joana e o João. Então, são 3 computadores, porque são 3 pessoas que precisam treinar para a competição. Às 9 horas, nós temos também a Aline, a Joana e o João, ou seja, 3 computadores novamente. Nas 10, o Pedro, o André e a Silvia, 3 computadores. Às 11 horas, nós temos o Pedro, o André e a Silvia novamente, mais 3 computadores. Às 12 horas, nós tivemos a Clara e o Marcos, ou seja, são 2 computadores. E às 13, por último, nós temos Clara e Marcos novamente, que são 2 computadores. Então, nós podemos observar que 3 computadores, eles suprem todos os horários, certo? Eles são necessários realmente 3 computadores aqui em 8 horas, 9 horas, 10 horas e 11. Nas 12, são necessários apenas 2, mas se eu tiver 3 computadores, ele também vai suprir esse horário, vai ser o melhor número, levando em consideração todo mundo e todos os horários que eles estão preenchendo.
Então, essa foi nossa abordagem, essa foi nossa resolução. Então, se você tiver alguma dúvida, ficou mal explicado, não entendi, manda aí no meu e-mail, que eu deixei aí, rafaelafernandes@alu.ufc.br. Sugestões também estou recebendo, ou você pode simplesmente colocar nos comentários aí abaixo. Então, até a próxima e muito obrigada!